Sob a poeira vermelha de Marte, o rover da NASA Curiosity descobriu um cenário que parece algo tirado de um romance de ficção científica, um campo vasto e aparentemente em forma de favo de mel, composto por formas poligonais. Esse padrão não é apenas aleatório, é um enigma geológico. Em junho de 2026, no seu quase 430º dia marciano, Curiosity capturou uma paisagem em 360 graus, revelando milhares dessas formações geométricas, mais do que já havia sido visto em um só lugar. Essas não são apenas rachaduras na superfície, elas são organizadas, simétricas e sugerem uma história muito mais complexa do que imaginávamos. O processo poderia esculpir tamanha ordem no ambiente hostil de Marte. Poderia isso ser uma pista de atividade hídrica antiga ou algo ainda mais inesperado? À medida que Curiosity continua sua missão no cratera Gali, cada polígono adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça do passado de Marte. Quais segredos estão escondidos por trás dessas formas e o que elas nos contam sobre a evolução do planeta? A superfície marciana não é estranha a padrões poligonais, mas a recente descoberta do rover Curiosity da NASA pegou os cientistas de surpresa. Nos dias 4, 934, 931, 19 e 20 de junho de 2026, Curiosity capturou uma visão de 360 graus de um terreno coberto por essas formas geométricas. Diferente de observações anteriores, esse campo é incomum em sua vastidão e uniformidade. Pesquisadores dizem que tais polígonos em Marte são normalmente o resultado de contração térmica ou processos sedimentares, mas a escala e a consistência desse formato desafiam modelos existentes. Considere o Miraflores, uma elevação de 20 pés de altura perto dali, que se encontra dentro da mesma extensão poligonal. Isso sugere um mecanismo geológico de grande escala em ação. Os padrões se estendem pela paisagem de uma forma que aponta para processos antigos e profundos, moldando o planeta vermelho. À medida que os cientistas analisam os dados, eles começam a entender como o clima frio e seco de Marte poderia ter esculpido essa paisagem em forma de favo de mel. O que isso significa para a história geológica de Marte permanece uma pergunta aberta. No centro da cratera Gali, o rover Curiosity da NASA capturou uma imagem de um terreno como nenhum outro já visto, 900 dias marcianos em sua missão, revelando um campo denso de polígonos se estendendo pela paisagem. Essas formas geométricas, algumas tão grandes quanto um carro, não são aleatórias. A uniformidade e número imenso sugerem um processo que exigiu condições ambientais estáveis e de longa duração. Considere as imagens de junho de 2026. Elas mostram polígonos tão próximos uns dos outros que se assemelham às células de um favo de mel, um padrão raro na geologia marciana. Isso não é apenas uma curiosidade superficial. Formações similares na Terra, como as rachaduras na lama de leitos de lagoas secos, muitas vezes se formam na presença de água. As descobertas do Curiosity sugerem que Marte antigo pode ter tido um clima mais úmido e quente, capaz de sustentar tais processos. À medida que os cientistas analisam mais profundamente os dados, a pergunta muda de se a água esteve presente para quanto influenciou nesse cenário alienígena. Na Terra, padrões poligonais muitas vezes surgem em locais onde a água já se foi há muito tempo. Por exemplo, as rachaduras na lama de antigos leitos de lagos em Death Valley, Califórnia, ou o permafrost rico em gelo da Sibéria, ambos mostram formações geométricas semelhantes. O rover Curiosity da NASA capturou uma visão de 360 graus de uma extensão desse tipo de terreno em 19 e 20 de junho de 2026, durante os dias 4, 934, 931 da missão marciana. O rover já observou polígonos antes, mas nunca com tamanha densidade. A superfície está coberta com formas de vários tamanhos, algumas estendendo-se por vários pés. Esses padrões sugerem uma história de ciclos úmidos e secos, ou talvez a lenta congelamento de gelo subterrâneo. Um relatório recente da NASA destaca a importância dessas descobertas, notando como elas se alinham com análogos conhecidos na Terra. Compreender esses polígonos marcianos pode revelar se Marte já teve lagos ou rios nessa região. Isso nos leva à próxima pergunta: o que esses padrões significam para a história climática do planeta? Em Marte, o rover Curiosity recentemente capturou uma extensão de terreno marcado por milhares de formas poligonais. A NASA relatou essa descoberta em 19 e 20 de junho de 2026, dias 4, 934, 931 da missão. O rover já havia encontrado polígonos antes, mas nunca com tamanha densidade.
Essas formas variam de alguns centímetros a vários metros de diâmetro, formando um mosaico quase perfeito. Na Terra, padrões similares muitas vezes resultam de ciclos de congelamento e descongelamento em regiões de permafrost. Mas Marte apresenta uma história diferente. Sua atmosfera fina e a ausência de água líquida sugerem outras forças em ação. Pesquisadores suspeitam que reações químicas ou interações atmosféricas únicas possam ser responsáveis. Considere a elevação Miraflores, por exemplo. Com cerca de 20 pés de altura, ela se encontra no meio desse campo de polígonos, oferecendo pistas sobre a história geológica da região. O contraste entre os polígonos marcianos e terrestres aprofunda nosso mistério. O que formou essas características? A resposta pode estar na própria química da poeira vermelha. Abaixo da poeira vermelha de Marte, o rover Curiosity da NASA descobriu um amplo campo de polígonos geométricos, cada uma janela para o distante passado do planeta. Capturados no SOIS 4, 934, 931 em 2026, esses padrões são diferentes de quaisquer que o Curiosity já tenha visto antes, tanto em escala quanto em densidade. Pesquisadores acreditam que essas formas podem ser os restos fossilizados de ciclos climáticos antigos, possivelmente formados pela expansão e contração do gelo ou pela secagem de sedimentos úmidos. Considere o Miraflores, um outeiro próximo, coberto com areia e cercado por esse terreno poligonal. Sua própria existência sugere um Marte mais úmido e dinâmico. Considere também que esses polígonos não são aleatórios, sua uniformidade sugere um processo ambiental em grande escala. Isso é mais do que uma curiosidade geológica. Com cápsula do tempo, possivelmente preservando bilhões de anos de história climática marciana. E à medida que o Curiosity continua sua jornada, a história que ele conta pode redesenhar nossa compreensão do passado aquático de Marte. O Mars and Lens Imager, ou MALI, do rover Curiosity tornou-se uma ferramenta essencial para revelar a geometria oculta do planeta vermelho. No SOIS 4, 934, 931 de sua missão, ele capturou uma ampla panorâmica de 360 graus, revelando um vasto campo de padrões poligonais mais do que qualquer observação anterior. Essas formas, algumas se estendendo por vários metros, sugerem processos antigos de contração e expansão, possivelmente ligados à perda da atmosfera de Marte. Considere o Miraflores, uma formação rochosa de 6 metros de altura próxima, onde texturas poligonais semelhantes aparecem sob uma fina camada de areia. Essas imagens de alta resolução permitem que os cientistas estudem padrões de erosão e história climática com uma precisão notável. A densidade e uniformidade desses polígonos desafiam as suposições anteriores sobre a atividade geológica de Marte. Com cada imagem, o Curiosity pinta um quadro mais claro de um mundo uma vez moldado por forças não muito diferentes das nossas. O que esses polígonos revelarem a seguir pode redesenhar nossa compreensão do passado de Marte. No coração do cratera Gali, o rover Curiosity da NASA descobriu um campo sem precedentes de polígonos marcianos, padrões geométricos que se estendem pelo terreno como um favo de mel. Capturadas no SOIS 4, 934, 931 de sua missão, essas imagens revelam uma concentração de polígonos muito maior do que qualquer uma já vista. O rover já documentou tais formações antes, mas nunca com tamanha densidade. Uma característica proeminente, um outeiro de 6 metros de altura chamado Miraflores, está localizado no meio dessa vasta rede de formas. Os cientistas estão particularmente intrigados porque esses padrões frequentemente se formam em ambientes onde a água fluía anteriormente. Na Terra, polígonos semelhantes aparecem em regiões de permafrost ou em leitos de lagos secos. Essa descoberta pode indicar que Marte já abrigou água líquida estável, talvez por períodos prolongados. Se confirmado, isso redesenhará nossa compreensão da história climática do planeta. As implicações são vastas, abrangendo o potencial para a vida microbiana antiga. À medida que os pesquisadores investigam mais a fundo, eles estão se preparando para mudar a narrativa da geologia marciana. A descoberta de um vasto terreno poligonal pelo rover Curiosity da NASA oferece um vislumbre convincente do passado aquático de Marte. Esses padrões geométricos, observados em uma panorâmica de 360 graus capturada no SOIS 4, 934, 931 em 2026, são diferentes de quaisquer que o Curiosity já tenha visto antes, tanto em escala quanto em densidade. Pesquisadores dizem que tais formações frequentemente se formam em ambientes onde a água uma vez percolou pelo sedimento, congelando e se expandindo ao longo do tempo. Considere o Miraflores, uma formação de 6 metros de altura próxima, coberta com areia e cercada por texturas poligonais semelhantes.
Essas formas sugerem que o solo uma vez secou e rachou de uma maneira familiar às planícies salinas ou às planícies de lama da Terra. Um relatório recente da equipe do rover destaca como esses padrões podem apontar para um período em que a água líquida fluía pela superfície marciana, moldando seu terreno. Essa conexão entre polígonos e água passada fortalece o caso para a habitabilidade antiga de Marte. À medida que olhamos mais de perto a história da água marciana e do que ela poderia ter sustentado, começa a tomar forma. A descoberta de um vasto campo de polígonos marcianos gerou uma animada discussão científica. Pesquisadores estão divididos quanto à origem desses padrões, se eles surgiram de gelo antigo, água ou reações químicas. Um relatório recente da missão Curiosity da NASA, que capturou essa visão de 360 graus no SOIS 4, 934, 931 em 2026, mostra que o rover já encontrou polígonos antes, mas nunca com tamanha densidade. Considere o outeiro coberto de areia chamado Miraflores, com cerca de 6 metros de altura. Ele está localizado em um terreno que parece quase um favo de mel. Geólogos sugerem que se água uma vez fluíra por aqui, poderia ter deixado depósitos minerais que sustentariam a vida. Outros argumentam que o gelo móvel no solo, semelhante ao permafrost na Terra, poderia ter causado a formação dos polígonos. Ainda assim, um terceiro grupo aponta para a intemperização química como a causa. Sem um consenso claro, o debate continua. O que é certo é que essa paisagem rica em padrões oferece uma janela para o passado antigo de Marte, e esse mistério está longe de ser resolvido. A descoberta de um vasto campo de polígonos pela sonda Curiosity da NASA em junho de 2026 marca um momento crucial na exploração de Marte. Capturadas no SOS 4, 934, 931, as imagens revelaram uma área semelhante a nenhuma que a Curiosity já tivesse encontrado anteriormente. Esses padrões geométricos, frequentemente associados ao congelamento e degelo de gelo subterrâneo na Terra, podem indicar processos semelhantes que um dia ocorreram em Marte. Pesquisadores dizem que tais formações podem indicar condições ambientais passadas favoráveis à água líquida, essencial para a vida microbiana potencial. Considere o Miraflores, um morro de 20 pés de altura próximo, cujos padrões de favo de mel oferecem pistas adicionais. Compreender essas características ajuda os cientistas a mapear regiões que possam preservar biosinais antigos. Missões futuras, incluindo esforços de retorno de amostras, podem priorizar tais áreas. Essa descoberta molda não apenas onde procuramos, mas como interpretamos a história de Marte. À medida que nos preparamos para a exploração humana, os achados da Curiosity indicam o caminho a seguir. Desde sua chegada a Marte em 2012, a sonda Curiosity operou por mais de 4.900 dias marcianos, percorrendo o difícil terreno do planeta vermelho com notável resiliência. Em junho de 2026, durante o SOS 4, 934, 931, ela capturou uma panorâmica de 360 graus, revelando um campo inédito de polígonos superficiais, alguns do tamanho de um carro. Essa não foi uma descoberta comum. Embora a Curiosity já tivesse observado padrões poligonais anteriormente, essa era a maior e mais densamente empacotada formação já registrada. As formações que lembram um favo de mel sugerem processos antigos envolvendo contração e expansão do solo, possivelmente ligados a ciclos de água ou gelo já desaparecidos. Considere o morro apelidado de Miraflores, com 20 pés de altura, enquadrado por este cenário geométrico complexo. Este momento marca uma conquista na missão de mais de uma década da Curiosity. À medida que a sonda continua sua jornada, deixa para trás um legado de revelações revolucionárias. O que ainda está por vir pode apenas aprofundar o mistério. A sonda Curiosity, em seu 4.930º dia marciano, capturou uma panorâmica de 360 graus, revelando um campo inédito de polígonos superficiais. Esses padrões geométricos, anteriormente observados em pequenos grupos, agora se estendem pela paisagem marciana com uma densidade nunca antes vista. A NASA afirma que essas formações, algumas com vários metros, sugerem uma história complexa de contração térmica e processos sedimentares. Considere o Miraflores, um morro de 20 pés de altura próximo, coberto por areia e cercado por texturas poligonais semelhantes. Essa repetição de padrões indica condições ambientais amplas no distante passado de Marte. Essas condições podem ter suportado água líquida, um ingrediente essencial para a vida. A escala e a consistência dessa descoberta oferecem aos cientistas uma rara oportunidade para estudar a evolução climática de Marte. À medida que a Curiosity continua sua jornada, essa descoberta marca um momento crucial.
redefinindo nossa compreensão da história antiga do planeta vermelho e seu potencial para a habitabilidade. A sonda Curiosity, em seu 430º dia marciano, capturou uma panorâmica de 360 graus, revelando uma extensão de terreno coberto por polígonos, alguns do tamanho de um carro. Isso não era apenas outra formação rochosa, era a maior concentração de tais formas já observada em Marte. Descobertas anteriores haviam mostrado padrões semelhantes, mas nunca com tamanha densidade. Pesquisadores dizem que essas características geométricas podem indicar processos antigos envolvendo gelo ou água, possivelmente até mesmo crioturbação, um fenômeno observado em regiões de permafrost na Terra. Considere o morro próximo chamado Miraflores, coberto por areia e com cerca de 20 pés de altura, sua base é cercada pela mesma paisagem poligonal, reforçando a ideia de que isso não é uma ocorrência aleatória. À medida que a Curiosity avança, os polígonos permanecem um enigma à espera de ser resolvido. Se você é tão curioso sobre Marte quanto a própria sonda, clique no botão de inscrição e explore mais nos comentários. As fontes desse vídeo estão linkadas abaixo.